A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? A paz do Senhor, oitavo dia, o novo nome de Deus. Em todo o nosso trabalho de edificação da igreja, centralizamos Cristo. Vivemos numa época que pode ser definida como anticristo e não anti-Deus. Vemos várias pessoas fazendo muitas coisas em nome de Deus, inclusive matando, fazendo guerras, entre outras coisas. E essas pessoas, elas não reconhecem a Jesus Cristo. Por isso, hoje precisamos trazer Cristo para a centralidade da nossa pregação e da nossa edificação pessoal. O Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Pai é um Deus de amor. Foi ideia de Deus nos salvar. Ele quem quer nos salvar, é Ele quem nos criou para ter uma comunhão com Ele. Tudo foi iniciativa de Deus para nós estarmos com Ele no céu. E Jesus Cristo veio revelar o nome de Deus. Cristo veio justamente para nos revelar o amor do Pai. Sabemos que existe algo muito poderoso a respeito do nome de Deus. E o Senhor Jesus disse que veio para nos revelar o nome de Deus. Quando lemos as Escrituras, primeiramente Deus se revela como Elohim, o Deus Criador. Depois, ele se revela a Abraão como El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Mais tarde, ele se revela a Moisés como Jeová, o grande eu sou. A partir daí, temos a revelação dos nomes redentivos de Deus. Gênesis, no capítulo 22, versículo 14, e Filipenses 4, 19, fala sobre Jeová Jiré, que quer dizer o Senhor que provê. Êxodo capítulo 15, 26, 1 Pedro 2, 24 e Isaías 53, versículo 4 e 5 fala de Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara, é o Deus de cura, aleluia. Êxodo capítulo 17, dos versículos 8 a 15, vem falando sobre Jeová Nissi, o Senhor, nossa bandeira. Juízes capítulo 6, 24 e João 14, 27 vem falando de Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz.
O Salmo 23, no versículo 1, fala de Jeová Raá, que é o Senhor, o meu pastor. Jeremias 23, 6 e 2 Coríntios, capítulo 5, 21, fala de Jeová Tsidkenu, que quer dizer o Senhor, nossa justiça. Em Ezequiel 20, 12, fala de Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica. Em Ezequiel 48, 35, Hebreu 13, 5, Salmo 23, fala de Jeová Chamar, o Senhor está ali. Quando o Senhor diz eu sou, está abrangido todos esses significados e muito mais. Não significa que o Senhor nos dá coisas como provisão, cura ou paz, mas significa que Ele mesmo é a nossa provisão, é a nossa paz, é a nossa cura, é a nossa santificação e tudo o que nós precisamos dele. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6, fala assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Qual foi o nome que o Senhor revelou? Elohim, o Deus Criador, já havia sido revelado em Gênesis. Obviamente não foi El Shaddai, porque esse foi revelado a Abraão, e nem Jeová, porque esse é o nome que todos os judeus conhecem. Qual foi o nome que Jesus revelou? Certamente foi o Pai. Todos os outros nomes de Deus revelam parcialmente o seu caráter, mas o nome Pai revela plenamente Deus. O nosso Deus é realmente tudo o que foi revelado no Velho Testamento, mas para nós Ele é o nosso Pai. João capítulo 17, versículos 11 e 12, fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, e os protegi. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Como o Senhor protegeu os seus discípulos? Ele protegeu em nome de Deus. O Senhor ensinou a se relacionar com Deus com base nesse nome, nome de Pai. Em todo o tempo nos evangelhos, o Senhor se refere a Deus como Pai. Infelizmente, os religiosos têm transformado o nome do Pai num título frio e distante. Mas não é esse o propósito de Deus. Ele quer se relacionar conosco de forma terna e amorosa, com comunhão. 80% das pessoas crescem sem a figura do pai e vivem uma família destituída. O inimigo procura destruir a posição e a imagem do pai na vida das pessoas para que não se relacionem com Deus de forma apropriada. O inimigo tenta colocar um espírito de orfandade no coração das pessoas, por isso devemos orar, repreendendo este espírito de orfandade e aceitando a adoção de Deus, quando está escrito lá no primeiro capítulo de João: todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o que tem gerado é um espírito de orfandade no coração das pessoas. Por isso, muitos pais são ausentes ou são divorciados. E isso gerou essa deficiência na humanidade. Mas o Senhor Jesus veio para trazer esta revelação de que Deus
é o nosso Pai e Ele quer fazer parte da nossa família. Romanos, no capítulo 8, 15, está assim: porque não recebestes espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Na velha aliança, as pessoas viviam debaixo da escravidão e medo de Deus. Hoje, não precisamos mais viver assim, porque o Espírito, ele trouxe para nós um espírito de adoção e podemos chamar o nosso Deus de Abba, Pai. Abba, Pai, quer dizer, numa melhor tradução, como chamar de paizinho, uma forma muito mais íntima e amorosa de relacionar-se com o nosso Deus, o nosso Pai poderoso. A menos que nós sejamos capazes de chamar a Deus de paizinho, nós ainda estamos debaixo do espírito de escravidão e do medo. Temos que nos libertar disso. Hoje nós temos essa autorização dada por Jesus, que nos ensinou a chamar o nosso Deus de Abba, Pai, ou nosso Paizinho. Como é o nosso Pai? Em Lucas, no capítulo 15, 11, 3, tem a história conhecida da parábola do filho pródigo. Esta parábola, na verdade, ela está falando a respeito do Pai. O Pai aqui é o alvo do Senhor, que nos revela o caráter do nosso Pai. Na cultura judaica, o filho mais velho tinha direito a 66% da herança, uma porção dobrada em relação ao filho mais novo. E mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho nunca desfrutou dela. Falando desta parábola, né? Lucas capítulo 15, 17 e 20 fala assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Lucas capítulo 15, 17 e 20. O filho não se importou de ter partido o coração do seu pai. Ele apenas se preocupou consigo mesmo. Quando sentiu fome, necessitado, quando perdeu tudo, ele olhou e reconheceu que ele tinha que voltar para o pai. Entretanto, mesmo assim, o pai estava esperando pelo filho perdido. E nesse momento temos o retrato do nosso Abba Pai. O mundo está chamando, o mundo está clamando pelo amor de Deus Pai. Lucas 15, 20 e 21. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou, beijou e lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quem poderia estar irado e desapontado era o pai. Em vez disso, ele estava cheio de compaixão e de perdão. Por outro lado, o filho mais velho vivia toda a sua vida tentando merecer o amor do pai, mas tudo já era dele. Não olhe para a sua performance, que você merece ou não merece algo de Deus. Ao contrário, olhe para a graça do Pai, olhe para a graça de Deus. Como lemos nessa parábola, o pai, ele estava cheio de alegria por ver o seu filho voltar. Da mesma forma, Deus, ele tem compaixão de nós, ele nos ama, ele tem alegria de ver quando nós nos voltamos para ele.
Deus não prometeu nos suprir de acordo com a nossa necessidade, mas de acordo com a sua riqueza em glória. Filipenses 4,19. Deus não nos perdoa de acordo com o limite do nosso arrependimento ou confissão, mas de acordo com a riqueza de sua graça. Efésios capítulo 1, 7. O Pai se compadeceu. Jesus diz que quando o Pai avistou o Filho, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Lucas 15, 20. A primeira coisa que Jesus diz é que o Pai se compadeceu. O Pai estava sempre olhando, esperando o Filho. Todo vilarejo sempre viu o Pai com os olhos fixos no horizonte, esperando seu filho. Esse Pai foi completamente rejeitado e pode ter se tornado um objeto ridículo por causa do filho que o abandonou. Ele perdeu uma grande quantidade de dinheiro por causa do filho, mas mesmo assim o seu coração estava cheio de compaixão. Nunca devemos pensar que apenas os filhos pródigos precisam provar o amor do Pai. Muitos cristãos nunca tiveram uma experiência profunda com o amor de Deus. É necessário que nós tenhamos esta ajuda, esta compreensão profunda do amor de Deus. O Pai correu. A segunda coisa é que o Pai correu. Aqui é a expressão de que Deus enviou seu Filho para nos perdoar. Deus, ele providenciou, ele veio para trazer para nós a nossa salvação. Foi uma explosão em direção ao Filho. Ele veio com toda a força. Ele correu, para abraçar o seu Filho. E da mesma forma, Jesus, ele corre à nossa direção. Quando ele veio, sofrer por nós, morrer por nós. Jesus, ele fala que a terceira coisa foi abraçar seu Filho. Olha só, mesmo sujo com os nossos pecados, com os nossos delitos, aqui fala que ele estava sujo porque estava fedendo aos porcos, porque ele trabalhava com os porcos. Isso significa a nossa impureza, mas mesmo assim Jesus nos abraça, nos envolve e nos limpa com o seu amor. Também Jesus fala que o Pai o beijou. Isso, porém, não é tudo. O texto diz que o Pai o beijou. O interessante é que a palavra grega usada aqui não significa um simples beijo, mas beijar muitas vezes, repetidamente, de forma terna, afetuosa. Lembre-se que Jesus, ele nos beija. Mesmo nós estamos sujos, ele vem, ele nos acolhe, ele nos recebe, ele nos abraça, ele nos beija porque ele ama. Jesus, Deus, nosso Pai, ele nos ama e ele quer que a sua presença esteja cada vez mais em nós. Então Deus nos abraça hoje por meio do Espírito Santo. Quando lemos o que Pedro ainda falava quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, em Atos no capítulo 10, 44, a palavra cair em grego é epipito, que é exatamente a mesma palavra traduzida para abraçar em Lucas capítulo 15, versículo 20. Isso significa que o Espírito nos abraça quando nos enche. No braço do Pai, tudo nós vencemos, todo o veneno do diabo é removido. No braço do Pai, o seu perfume tira de nós o odor dos pecados, das impurezas. No abraço do Pai, nós somos curados, nós somos sarados e somos restaurados. No abraço do Pai, sentimos segurança e firme, segurança e firme na presença dele, e a fé para nos desfrutarmos da herança que ele nos dá através do sacrifício de Cristo. E ainda Deus fala do anel, fala da roupa, fala de coisas poderosas que está por vir em nossas vidas. Meus queridos, o nome que Jesus revela para nós é o nome de Pai, Abba Pai. Hoje nós podemos olhar para o céu e chamar o nosso Deus de Pai, Pai querido, Pai amado. Aleluia.
Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.